Vamos hoje falar sobre um tema de fundamental importância para toda a humanidade. Embora muitos torçam o nariz, preferem viver no comodismo dos religiosismos todos pelo mundo. Vamos lá. O que Jesus nos deixou foi carisma e mediunidade. Esse é o cristianismo. Não pode ser confundido com o catolicismo e todas as suas derivações. Estas igrejas todas utilizam o nome de Deus e de Jesus indevidamente para arrecadar dinheiro. Jesus veio ao mundo para nos ensinar a viver os 10 mandamentos da lei de Deus. E ensinar como viver o reto caminho, a conduta humana entre irmãos. Todos nós somos irmãos, independente de cor, raça e religião. O que Jesus nos deixou como igreja é o corpo de cada um de nós. A reunião das igrejas que fala a Escritura, das 70, são 70 homens e não templos. Então a igreja de Deus é o corpo humano. Todos nós somos centelhas emanadas de Deus e cujo objetivo é retornar em Deus em espírito e verdade. O que fizeram as igrejas? Começando pela igreja romana, criada por Constantino Cloro I, imperador de Roma, no ano 313. O primeiro edito foi considerar coisa do diabo carismas e mediunidades que Cristo ensinou, e que até ali, ao ano de 313, era praticado em todo o mundo. Com isso, mataram os profetas, assassinaram todos os videntes, imaginando que com isso poria fim a todos os ensinamentos de Jesus Cristo. E com isso mergulharam a humanidade na profunda escuridão. Eles são o caminho mais próximo e reto para levar eles próprios e os seus seguidores para as profundezas da subcrosta, os lugares de pranto e ranger dos dentes, popularmente chamados de inferno. Porque todos aqueles que vibram na mesma intensidade seguem o mesmo caminho para uma das faixas existentes neste planeta. Lhes digo faixas pelo seguinte: nós temos a crosta, que é onde nós vivemos, que é aqui a Terra, a subcrosta, que é o anverso da Terra, que é os lugares de pranto e ranger de dentes, cujos porões estão cheios de tolos e seguidores, blasfemadores e etc. Daqui para cima nós temos 8 céus, e esses 8 céus se subdividem em 34.000 faixas. Cada um que nasce e cada um que desencarna irá para uma, vem e voltará para uma destas faixas, dependendo da sua vibração, de seu pensamento e de seu comportamento com os irmãos aqui encarnados e desencarnados. Lembrando que nesse planeta Terra, onde somos os mais atrasados de todos os mundos, e nós temos 1 quintilhão de mundos, divididos em milhares de galáxias e metagaláxias. Aquela tolice da pergunta aqui dos encarnados e atrasados da Terra, se existe vida fora deste planeta, é claro que existe. Milhares de planetas, bilhões, 1 quintilhão de planetas habitados. Porém, há aí um pequeno problema. O olho humano não consegue enxergá-los. Só se enxerga com o olho da alma. E isso só se consegue através do desabrochamento das latentes virtudes divinas, vinda do Deus interno, que está dentro de cada um de nós, ou seja, carismas ou mediunidades. Muitos confundem Jesus com Deus e assim pregam essas besteiras pela vida fora para ganhar dinheiro. O exemplo disso é aquela oração tola: Santa Maria, Mãe de Deus. Maria, belíssima Maria, é mãe de Jesus, filho mediúnico de Deus. Jesus sempre diz: estou aqui em nome do meu Pai. Jesus nunca disse ser Deus.
e não é Deus. Jesus Cristo, o grau crístico que ele atingiu, através do desabrochamento das latentes virtudes divinas nas centenas de encarnações que teve. Ele é o verbo construtor desse planeta Terra e nele reencarnou para nos ensinar a viver os 10 mandamentos da lei de Deus. Como disse Jesus, se referindo a ele próprio, aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra os dons do Espírito Santo será réu da justiça divina. Esta sentença é que faz encher os lugares de pranto e ranger de dentes de religiosos profissionais e de todos os seus seguidores. Infelizmente, é essa a nossa realidade. E nesse momento em que a Terra vive hoje, o findar do segundo milênio, onde seremos reduzidos a 1/3 ou a 1/4, como Maria afirmou em Fátima, é muito importante que cada filho de Deus procure seguir o reto caminho, deixe de lado essas porcarias de blasfêmias e procure se inteirar dos mandamentos de Deus. Procure fazer o seu crescimento espiritual. É algo que cada um tem que fazer por si. Ninguém pode fazer por você e nem você fazê-lo por qualquer pessoa. Então é esta a nossa finalidade de toda centelha emanada do princípio do todo, aquele que emana, sustenta e destina, que é onipresente, onisciente e onipotente, que é o nosso Deus. Ele está em tudo, está dentro de cada um de nós, está fora e dentro, está em cima e embaixo, que tudo vê, tudo ouve. No momento da prestação de contas, que é após o nosso desencarne, e ninguém fica dormindo no túmulo, como pregam as igrejas até o dia do juízo final. Você fecha os olhos na carne e abre os olhos no mundo espiritual. O grande problema é como abrir os olhos do outro lado, se consciente ou na completa ignorância. Se é na ignorância, vai ficar vagando pelo planeta aí por dezenas de anos, às vezes séculos, porque não tem merecimento sequer para ser recolhido. E ser recolhido não significa ser encaminhado para um céu ou para um lugar bom. Ser recolhido significa que ele tem um merecimento mínimo para que não fique perambulando por aqui na escuridão. Então, cada irmão precisa fazer a sua parte. O livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas é o seu anteparo. O Evangelho Eterno foi prometido no Apocalipse capítulo 14, versículo de 1 a 6. Ele é o complemento da Bíblia. Ele traz tudo aquilo que não pôde vir na Bíblia naquele tempo. Todas as Bíblias foram queimadas e reescritas de memória. E aí houve depois muita adulteração. A Bíblia, tudo aquilo que está em latim ou grego é adulteração, porque Jesus e João Batista nasceram na Galileia e o dialeto que eles falavam era o aramaico, um dialeto muito restrito e que uma palavra tem vários significados. E para que você entenda o significado, depende da entonação da voz em determinadas letras daquele alfabeto. Então, Jesus e João Batista falavam aramaico, nunca pronunciaram nada em latim e nem em grego. Tudo que está em grego e latim foram adulterações humanas. E aí vem aquela discussão, que eu já peguei alguns aí pelo caminho, mas eu sou doutor da lei, eu entendo tudo da lei de Deus. Eu respeito, senhores, porém, eu tenho algumas ressalvas, quais sejam. Os senhores fizeram um curso sério, se dedicaram, mas em cima de textos adulterados. Bíblias adulteradas. Engodos. É como, comparando, se você faz um curso de engenharia civil e estuda sobre livros adulterados, cujos cálculos não são corretos, tudo que você vai construir vai cair, vai ter problema. Assim são hoje os teólogos. Os senhores
se dedicaram, foram enganados, estudaram sobre textos falsificados. A Bíblia hoje, relativamente a mais correta, é a Bíblia judeu-cristã. E o Evangelho Eterno complementa essa Bíblia judeu-cristã. Então, se você quer entender isso, baixe grátis no site divinismo.org, tanto o Evangelho Eterno como a Bíblia, e assim como os mais 116 livros deixados pelo Pai Divino, Oswaldo Polidoro, que é mais uma das reencarnações do profeta Elias, que veio entregar esse livrinho fino e cortante, prometido no Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. Graças a Deus.